Oi, o Ciência Sul está começando agora. Hoje vamos falar de diverticulite. Diverticulite é um problema mais comum com o passar dos anos e uma das chaves da prevenção pode estar em bons hábitos alimentares. O cirurgião geral Ribamar Azevedo vai tirar nossas dúvidas sobre os chamados divertículos. Sabia que hoje é Dia Mundial da Doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma forma mais comum, hoje em dia, da doença da demência neurovegetativa em idosos e traz uma perda de memória progressiva. A causa da doença ainda é desconhecida. Nós vamos conversar com o neurologista Daniel Paes. E com a participação da família, muito importante, dos amigos, na convivência com o portador de Alzheimer, a Maria Aparecida Guimarães vai conversar com a gente. Ela é presidente da APAS, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer. São doenças similares e idosos dependentes. Ela começou a ter contato com Alzheimer a partir da doença da mãe dela. Isso levou longos 15 anos. Hoje ela ajuda outras pessoas que têm o mesmo problema. Mas nem só de doença se faz sem censura. Vamos falar da Princesa Isabel. Amor, Liberdade e Exílio. Essa é a nova biografia assinada pela jornalista e escritora Regina Echeverria. O livro conta a vida da mulher que assinou a libertação dos escravos no Brasil. A Regina vai contar sobre o trabalho de pesquisa que levou 2 anos para que ela chegasse à produção do livro. E para a gente relaxar, um guia único e completo de uma viagem por 70 países do Velho e do Novo Mundo. Onde estão os melhores vinhos do planeta. Essa é a proposta do livro Volta ao Mundo em 20 mil vinhos, do médico Júlio Anselmo. Ele vai contar para a gente detalhes e curiosidades sobre os países e sobre seus vinhos. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Doutor Ribamar, um prazer tê-lo aqui. Honra. Embora a diverticulite assuste desde que Tancredo morreu, que foi quando o Brasil descobriu que existia uma coisa chamada diverticulite. Né? Já se vão muitos anos. E é uma doença chatinha, né? É muito comum, talvez seja das maiores causas de internação e de custos hospitalares. Apesar de ser uma doença benigna, ela tem sempre um comportamento que, em algumas situações, ameaça a vida, porque ela envolve o intestino grosso e, quando há uma inflamação, uma perfuração, há um extravasamento de fezes para dentro da cavidade peritoneal, dando uma peritonite fecal. E peritonite fecal sempre se traduz com um risco de vida, né? Porque apesar dessas circunstâncias ser, vamos dizer assim, não tão frequente, mas ela é real. Quer dizer, existe, depois nós vamos, no decorrer da conversa, chegar a esse ponto, onde como é que são o comportamento clínico, mas a incidência da doença diverticulite, porque o divertículo nada mais é que um dedo de luva, né? É uma projeção da mucosa intestinal entre os ramos musculares do intestino. Quer dizer, o divertículo você pode ter em todo o trajeto digestivo, mas é mais comum, nós estamos falando aqui da atenção maior nos mais comuns, mais frequentes, mais conhecidos e mais, vamos dizer, temorizados, né? Que é do intestino grosso, principalmente do lado esquerdo do colo sigmoide. Então, quer dizer, em 40 anos você tem 20% da população acometida, 60 anos, 60%, 80 anos, 80%, 90 anos, praticamente 100% da população tem divertículos. Então é uma doença que realmente é o cabelo branco do intestino. Se você não tem, vai ter. No mundo ocidental, com certeza. Talvez se você, lá na África, que você come muito capim, isso não tem essa incidência, pelo contrário, praticamente não existe isso. Isso é uma doença do mundo ocidental. É dos hábitos alimentares e também da cultura que se estabelece na população. Quanto mais refinado é o alimento, quanto menos com menos capim ele tem, menos bolo fecal ele vai fazer, maior incidência da doença diverticular. Caramba, então se você não comer fibra, é fundamental. É fatal, né? Você vai ter diverticulite. E também os hábitos alimentares, também os hábitos de vida também contribuem bastante. Quer dizer, se você tem exercícios físicos, você também diminui. Se você fuma, também aumenta a incidência. Quer dizer, então é aquela história que todas as coisas que os médicos todos aconselham, que nem todas as vezes também cumprem, né? Então, mas é aquilo tudo que os médicos aconselham pode resultar numa diverticulite se você não fizer. Pode ter certeza disso. Mas se você aumentar a ingesta, por exemplo, de produtos integrais,
Tudo Essas isso coisas facilita. que hoje em dia estão Se na você moda, comer uma laranja, linhaça. como bagaço. Laranja com Como bagaço. bagaço. Coma com a casca branca dela, que é muito boa. Ah, comendo com a A cajá casca é branca uma... já é uma grande coisa. Quer dizer, Olha, existe porque- a coisa natural que você pode, existe os produtos industrializados que aumentam o bolo fecal de viva, mas também, quer dizer, quanto mais cru o alimento, né? Quer dizer, as folhas não, vamos dizer, cozidas e tudo mais, quanto mais você ingere, mais você tem menos absorção, quer dizer, você tem menos colesterol no sangue e você tem menos doença diverticular, menos complicação da doença diverticular, que depois a gente vai chegar no ponto da complicação. E, por exemplo, o Tancredo morreu de diverticulite. É o que consta, né? Assim, foi passado essa imagem, mas que ele não teve uma diverticulite. Parece que ele teve um tumor benigno do intestino que inflamou e que simulou uma diverticulite. E aí teve a... Mas como é que a chama? doença diverticular... Tipo uma sepsemia, assim, né? Porque toda a inflamação, porque aí já foram outras circunstâncias. Mas para efeito da dimensão que alcançou a imprensa, da dimensão que alcançou, vamos considerar que fosse, mas não foi exatamente. Mas a gente pode pegar o caso e ilustrar, não é verdade? Pode ilustrar. Porque a doença diverticular, em 70% ela é assintomática. Você pode ter uma doença diverticular. E às vezes ela pode complicar. Ela pode complicar por sangramento, ela pode complicar por perfuração. Toda diverticulite, principalmente aguda, ela implica numa perfuração intestinal. Não existe diverticulite aguda sem perfuração intestinal. Sempre existe um certo grau de extravasamento de fezes naquele momento, que o organismo sabiamente bloqueia, você trata, você usa o antibiótico, etc. Então, existe todo um contexto em que você protege o organismo não só se protege, como os médicos também, pela incidência da doença, eles já estão assim, num protocolo de tratamento muito bem standardizado, o que torna hoje qualquer urgência, qualquer médico trata com bastante frequência a doença diverticular complicada. Não é nenhuma doença rara, quer dizer, ela é uma doença muito comum. Agora, mas tem um potencial de muita gravidade. E não é eventualidade, quer dizer, eu não quero assustar a população, mas quero que haja uma consciência que a diverticulite, quer dizer, aguda, ela sempre existe um certo grau de extravasamento de fezes dentro da cavidade peritoneal. Então, o jeito é se prevenir, comer salada e comer menos industrializados, produtos, essas Com certeza. Coisas fritas. A vitamina D também se consegue. A D? A vitamina D, Quer dizer, a estatina, essa estatina que é muito comum hoje para as doenças coronarianas, doenças vasculares, bem protege também contra as complicações e tudo mais. Quer dizer, isso aí nós vamos entrar já num outro ramo de prevenção, mas a maior prevenção mesmo é hábito saudável com ingestão de alimentos crus em que dê bolo fecal. Esse é o mais. Então, a boa e velha salada é uma boa prevenção, boa prevenção, né? Boa prevenção. Mas e quem não, assim, porque também comer na rua, porque tudo é muito delicado, né? Assim, vamos comer salada, aí vai no restaurante aquilo e arranja uma outra doença qualquer, uma infecção, né? Porque não é muito bem lavado e tal. Então, as pessoas evitam de comer salada na rua porque... de medo, né? De medo. E aí, se a pessoa... sabe aqueles comprimidos, eu não quero falar o nome, mas aqueles alaranjados, que é um pozinho, existe, já assim. não existe, é o que eu digo, já existe produtos industrializados que fazem esse papel com dependendo da dose, funciona. Comprimidos, quer dizer, pode funcionar, mas o melhor mesmo é o pó. É o pó. Pó, porque já vai com a água, né? Você joga a água junto, né? Quer dizer, mexe aquilo, bate, você pode fazer 2 vezes por dia, de manhã e de noite, ou 1 vez de manhã, numa dose mais generosa. Quer dizer que isso normalmente ajuda aí bastante. Pode compensar. E muita água. A água também é importante. A água, porque hidrata, né? As fezes hidratadas, elas caminham com mais fluidez do que as fezes desidratadas. Elas ficam mais rígidas, mais sólidas e têm maior dificuldade de propulsão. E quando a pessoa acha que tem alguma complicação, ela faz aquela colonoscopia? Não, ou a não colonoscopia na fase aguda não é aconselhável, até porque se você tem uma pequena perfuração, a colonoscopia sempre implica numa insuflação de gás. E aquilo pode, quer dizer, ela tem que ser feita de uma maneira após a crise. Na crise aguda, você promove mais o exame de imagem chamado tomografia. Tomografia com hemograma, exame clínico, acompanhamento e, eventualmente, internação, que precisa. E na situação de não resposta ao tratamento conservador ou na abertura do quadro, porque essa perfuração ela pode regredir, que ela regride 75% das vezes, mas pode evoluir para abscesso, ela pode fazer uma fístula. A fístula é uma comunicação do intestino
para a bexiga. Então, a pessoa passa a urinar fezes. Meu Deus. Pode aquele abscesso comunicar com a vagina. Então, a pessoa sai pela vagina fezes e gases. Quer dizer, existe um potencial de gravidade, quer dizer, na evolução dessas complicações da doença diverticular, que a gente tem que estar atento vamos dizer, não somente no diagnóstico da doença, e também na progressão da doença. E na progressão, mesmo você não tendo crise, a colonoscopia aí entra como um papel A colonoscopia é preventivo. letivo, saindo da crise aguda. Você Sim, tem que sair da crise entendi aguda isso. para fazer. Porque Mas quem nunca teve nada deve fazer colonoscopia a partir de 50 anos, não, né? a colonoscopia já tem outro propósito, não é para doença diverticular, já é a não? prevenção do câncer coloretal. Quer dizer, E porque não vê hoje, nada de divertido. Vê bastante vê. também. Então Quer já dizer, mas a ajuda. incidência, mas a pessoa avalia uma doença diverticular pela colonoscopia para excluir um tumor. Porque às vezes a pessoa tem uma inflamação ali, é o caso, vamos dizer, nós estamos ilustrando o Tancredo, que não é exatamente, mas o modelo de ilustração está adequado. Quer dizer, então, se você tem uma inflamação ali, você atribui a uma doença diverticular, mas pode não ser uma doença, o tumor também inflama. Então, nem toda inflamação intestinal, ele corre por dentro da doença diverticular. Pode ser um tumor que inflama, pode ser uma isquemia intestinal, pode ser um corpo estranho que entrou ali, uma pequena espinha de peso. Então, existem outras causas de inflamação intestinal que necessariamente não correspondem somente à diverticulite. A diverticulite é a entidade mais comum, mas não é a única que dá inflamação no intestino. E antigamente se falava muito em colite, e hoje em dia não se fala muito mais. E continua existindo? Não, existe a colite, da o colite ginose. genérico, é a inflamação do colo. O colo é a parte do intestino grosso que absorve a água e faz as fezes, não é verdade? Agora, qualquer inflamação do intestino grosso chama-se colite. Agora, existem vários tipos de colite. Existe colite infecciosa, não infecciosa, colites isquêmicas, colites inflamatórias, quer dizer, com doenças específicas, tipo colite ulcerativa, doença de Crohn. Então, tudo isso são entidades que dão inflamação. Então, se chamam colite. Mas a colite abre um espectro de entidades enorme. muito grande. É muita entidade, né, doutor? É muita entidade. É muita entidade. Haja entidade. É melhor ficar comendo mais fibra, né, para ver se as E hábito entidades se saudável acalmam. e cabeça boa, né? Cabeça boa, também é importante. De bem com a vida, né? É? Com certeza, com certeza. Eu vou depois voltar Não, por favor. no senhor com Eu agradeço as outras perguntas. Tá Obrigado. ok? Princesa Isabel, colite ela não teve, Não, né? acho que não. Mas teve tifo, Tifo. teve uma gravidez que durou 50 horas. Que tal? Já imaginou você levar 50 horas num trabalho de parto? Desculpe, um trabalho de parto que levou 50 horas. 50 horas. Como é que você descobre isso da Princesa Isabel? Ah, nas pesquisas. E quem, afinal de contas, a Princesa Isabel era uma pessoa do bem, assim, legal? Era Eu como? achei, eu fiquei muito surpresa com a mulher que eu encontrei nessas pesquisas, porque para mim ela era a princesa que assinou a Lei Áurea e ninguém mais meio estuda. desavisada, assim, eu achei que ela assinou por acaso. Mas não é verdade. Ah, que não, bom. não é verdade. Era uma mulher muito interessante. Ela escreveu ao longo da vida mais de 3.000 cartas, Nossa. incluindo as cartas para o pai, para a mãe, para a irmã, para a Condessa de Barral, para o marido. O marido ela escrevia em francês, ainda por cima. Porque ele... Não era uma qualquer, né? Princesa Não, Isabel. a Princesa Isabel foi muito bem educada, como poucas mulheres de sua época, ela e a irmã. E ela, principalmente, que foi preparada para assumir o trono. Bem-humorada, mandona. Eu achei muitas coisas que eu não sabia sobre princesa nessa pesquisa. E aí você fazia pesquisa em livros, né? Em bibliotecas. E biblioteca no Museu Imperial, em Petrópolis, onde estão as cartas e mais todo Você o leu as material. cartas? Não, todas nós Todas não, conseguimos. 3.000 também é demais. Olha, mesmo ficando lá um ano inteiro, uma pessoa lendo as cartas para mim, porque você sabe, pesquisa no Brasil como é, tudo difícil. Tudo não pode. Não pode xerocar, não pode copiar, não pode nada. Você tem que pegar a cartinha com a sua mãozinha e copiar. Ler e copiar. Então, no começo, a letra dela era ótima, de criança. Depois, foi virando aquele garrancho. E depois você já não entende. Tem horas que você não entende a palavra que ela queria dizer ali e tudo. Mas é um material muito rico. E descobri também que a participação dela na abolição foi decisiva.
Sem ela, ela não teria assinado, ainda Uma bem boa notícia. que Dom Pedro não estava no Brasil, estava doente, à beira da morte na Europa, né? E ela acabou com o ministério todo, demitiu o primeiro, me trocou o primeiro-ministro e conseguiu aprovar a lei. Então ela Tá teve certo que ela um teve ano que ter uma depois, atuação política para aprovar a lei. menos de um ano depois, eles foram todos mandados embora do Brasil vergonhosamente, de uma maneira horrível, como se fossem criminosos, né? Sair no meio da noite. E ela nunca mais voltou para o Brasil. Quem voltou foi o Conde Deu, voltou. E, aliás, ele morreu no navio, no Oceano Atlântico, vindo para o Brasil para a comemoração de 22, dos 100 anos da independência. Ela morreu em 21, ele morreu em 22. Não era um homem, como se falava também dele, muito mal, que ele era um agiota, que ele era alugava cortiços e não sei o quê. Ele era muito mal visto, né, pela população, que não queria realmente nenhuma mulher no governo, muito menos uma mulher casada com um estrangeiro, um francês. Então, você viu que a República nos pegou todos, bestializados, como diz o professor Zé Murilo, não é? Ninguém sabia o que ia acontecer. E ela deixou muita coisa escrita, ela escreveu muitas coisas no navio, quando estava indo embora para o exílio, muito interessantes, assim. A carta que ela manda para o mordomo da casa dela, que é o Palácio do Governo hoje, o Palácio Guanabara, é casa dela. Ela sabia exatamente onde estavam os lençóis, os talheres. É impressionante. Eu fiquei realmente impressionada. Porque era uma dona de casa supimpa. Ela não era muito bonita, né? Bom, O que você acha? isso, coitadinha, não era, mas também a mãe, né? Dom Pedro II não era tão feio, né? É que Dom Pedro II nos parece sempre um velho, né? Ele sempre teve aquela barba, né? Deixou muito cedo barba, com 5 anos já era imperador. Mas a mãe, a Teresa Cristina, que era princesa, né? Esse aqui é o tal do Conde, né? Esse é o Conde Deu. Conde o marido. Surdo. Surdo. Tinha uma surdez realmente notável. Participou da Guerra do Paraguai e terminou com a guerra, né? Do Paraguai. Ele foi o último comandante da Guerra do Paraguai. Ele também tinha lá suas atuações, então, não era só Não, essa daí foi a permitida maior para ele, foi essa. Em termos ele públicos, foi muito assim. discriminado, então, né? Muito, tadinho, tenho pena dele. Essa foto já é do exílio, é ela bem velha, né? Essa foto já é do exílio. Já é uma velhinha. O filho, né? E ele também, velhinho. Olha. Cavanhaque branquinho. E esses dois também são filhos? Não, é o filho e a mulher. A mulher. E aqui é o que? Netos? Netos. A princesa, ela teve 3 filhos, Leda. Na verdade, o primeiro parto dela, que esse que eu te contei, que durou 50 horas, foi uma loucura. Tem um médico que escreveu um livro maravilhoso, o Dr. Cleomenes Simões, sobre os partos da princesa Isabel. Foi ele que me passou todas essas informações, é óbvio. Todo mundo tentou tirar a criança de dentro dela, inclusive o imperador. E a criança nasceu morta depois de 50 horas. Isso o casal levou 11 anos para ela engravidar. Ela fez todos os tratamentos possíveis, e água não sei das quantas, e as águas não sei de onde. E, enfim, depois os outros 2 filhos, o primeiro, que é o Dom Pedro, que era o príncipe do Grão-Pará, herdeiro, nasceu com um problema no braço, porque um nervo, né, doutores que estão aqui, que pegou aqui, e o menino tinha mão boba, sabe? Esse é o Pedro. E os 2 outros filhos, Luiz e Antônio, morreram antes dela. Um morreu na Primeira Guerra Mundial, e o outro morreu num acidente de avião. Então, ela ficou só com o Pedro, que foi esse que acabou vindo para o Brasil e continuado aqui. Hoje existe até hoje os herdeiros, né? Os monarquistas, com quem tenho conversado muito, né? Eles me dizem que eles são 6 milhões no Brasil. Fiquei numa dúvida, falei, mas caramba, 6 milhões de pessoas querendo monarquia ainda.
mas no plebiscito votaram 6 milhões para a monarquia. Então é esse o número que eles trabalham e eles são muito entusiasmados com a causa. É muito engraçado. Eu fui muito bem recebida por eles com o livro, né, da princesa, porque eles acham que eu dei mais valor a ela, porque realmente a imagem que ela tinha era de uma católica, uma pessoa muito ligada à igreja e tal, e que teria assinado a lei por piedade. Olha, não importa pelo fato que foi que essa mulher assinou a lei, o fato é que ela assinou. Assinou. E o pai dela jamais assinaria, eu tenho certeza absoluta. E ela topou, enfrentou ali, depois se formou uma guarda negra da Imperatriz, que eram negros libertos, que formaram uma espécie de uma guarda para defender o Terceiro Reinado. O Terceiro Reinado não foi à frente, porque sabia-se que na hora que ela assinou a abolição, o Terceiro Reinado estava condenado. Né? Ela realmente foi. E ela era brasileira. Dom Pedro II era brasileiro, carioca, nascidos aqui no Rio de Janeiro, né? E a maneira como eu acho que os republicanos ficaram com muito medo da reação popular, a queda do imperador, que eles saíram daqui de madrugada, né? É muito engraçado, tem histórias engraçadíssimas. O Dom Pedro II quase caiu no mar na hora que foi entrar no navio. Tem uma ótima, que eles estão já no navio para ir embora. Então, estão avistando a última terra brasileira, mandam pegar uma pomba, pegam a palavra saudade, enrola na patinha da bomba e joga, né? Aquela coisa simbólica, maravilhosa, mas é a cara do Brasil que aconteceu. A pomba fez assim, ó, pluft, morreu, caiu. Então, no mar morreu a pomba. Claro. O que estava fazendo uma pomba no navio? Sem asa, né? Para comer, né? O que estava fazendo uma pomba dentro do navio? E ninguém pensou nisso. Mas Esse cara, pequeno detalhe é cinematográfico, não é? Eu acho é incrível. muito bom. Tem coisas muito engraçadas assim na história dela. Somos engraçados desde sempre. Sempre, eu acho. Tem hora que você começa a rir e fala assim, mas essa é a história do Brasil. Essa história merecia um filme, né? Eu acho. Eu acho também, muito bom. O único filme que a gente teve foi da Carlota, já vi, né? Era bom aquele filme, gostava. Por que vamos ver se alguém... Não, que agora tem uma pesquisa, tem uma coisa concreta, que é o seu livro para a pessoa trabalhar. Tem vários livros sobre ela, claro. Fazer a dramaturgia. Eu consultei inúmeros livros só sobre ela. Mas já são mais antigos, então tem aquela linguagem. E o jornalista tem esse negócio de enxugar o texto, ser mais objetivo. A gente quer contar a história contar a história. Aí é só colocar a dramaturgia e fazer o roteiro em cima dessa história. Mas é uma boa história, né? Eu acho uma boa história. E essa da pomba não pode faltar. A da pomba é maravilhosa. Saudade. Tchurururu, pluft. Já lançou, gente? Já lançou. É que eu lancei aqui no Rio uns 2 meses, lancei em Petrópolis. Foi legal também. Ela ia muito a Petrópolis. É bom, é tudo Petrópolis. Você sabe que o Caetano Veloso fez aquela música depois de ler o livro, a música nova do show, que fala. Detesto isso. Música que fala. Sim, o filme que fala, nada fala. A gente fala só coisa que fala oralmente. Mas a música, o tema é a princesa. Fala das camélias do Leblon. Fala. Que é um quilombo. Eu ouvi essa música no dia que o Multishow mostrou o show. Isso. Eu até comprei meu ingresso já pro show. É maravilhoso. Só vai ser no final de outubro. Muito bom. Eu não vi o show, eu vi só na televisão. Eu vi o show transmitido pela TV. Aí eu me convenci de que eu tinha que ver ao vivo e a cores, porque não é impossível não assistir. Muito bom, muito bom. E a música nova fala exatamente da Guarda Negra da Redentora, das Camélias do Leblon. Camélias do Leblon. Inclusive, eu não sabia que existia camélia. Não, Tal isso era um quilombo. Eu não sabia disso. Que eles plantavam camélias. A camélia foi o símbolo da abolição. Por isso que é também um símbolo de um prêmio, né? Feito por uma entidade de defesa dos direitos dos negros. Porque a camélia, eles eram negros fugidos que ele abrigava nessa fazenda e eles plantavam camélias. Ela recebia todo dia. Era no Leblon. Ela recebia todo dia. Tinham casas que plantavam camélia nas portas para dizer que eles eram abolicionistas.
E no fim a princesa assinou a lei, ela libertou os escravos de Petrópolis antes de descer para o Rio, né? Ela veio num domingo para assinar a lei e voltou. Então, os escravos, ela estava escondendo escravos já dentro do Palácio de São Cristóvão. Muito louca essa mulher. Muito bom. Mulher Gostei doida. dessa moça. Primeira mulher a governar o Brasil, não foi Dilma, não. Foi você, Isabel. Aqui, a editora qual é mesmo? Versal. Versal. Muito bem. E há quantas anda o livro de João Araújo? Bem, Na estou pesquisa, na fase da pesquisa, estou pesquisa. na fase da pesquisa. Muito bom. Acho que é uma história muito interessante, porque ele começou em 55 na indústria do disco. Então, eu tenho muita coisa para contar sobre a indústria do disco. Até 71, quando surge a Som Livre, que a Som Livre também foi um diferencial imenso, né, na história da indústria e tal. Interessante, vamos lá. Interessante, muito bom. Sai de um livro Obrigada. do outro. Da Princesa Olha, não Isabel tem para João jeito. Araújo. A gente tem que trabalhar. E você, Escritor no Brasil. enquanto você está... Tem que trabalhar muito. Muito. Enquanto você está fazendo o João Araújo, fazendo o João Araújo é bom. Enquanto você está fazendo um livro sobre o João Araújo, você já está com outro em Eu tenho que mente? ficar já pensando no que eu vou fazer depois. Eu queria fazer a Lucinha Araújo. E Eu ela? acho que a história dela é muito boa, muito melhor do que todos do filho dela. Bom, quem sabe? Você sabe mais que eu, então Pois é. deve ser mesmo. Eu acho. É uma mulher forte, Ó, guerreira. mulher com história, né? E tem história, é verdade. Muito bom. Eu volto aí daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Intervalo? Pode ser? A gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Hoje é Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Nesse bloco a gente vai falar com a Aparecida e com o doutor Daniel. Vou começar pela Aparecida porque você teve um caso, né, na sua família. Eu E tive aí a você minha viu mãe. de perto isso. A minha mãe foi diagnosticada aos 70 anos, muito cedo ainda, né? Em plena atividade ainda. E durou 15 anos a doença, o processo, né? E a gente não tinha informação nenhuma. Até que um dia eu tive um surto, porque eu tive um surto, né? Porque ela tinha ligado 43 vezes para minha casa. E deve ter ligado também para as minhas irmãs, né? E aí eu falei, eu preciso de ajuda. Aí me indicaram a Paz, né? E eu comecei a frequentar as reuniões e nunca mais deixei. E já estou como presidente há 12 anos. E o que acontece nas reuniões? Quer dizer, para que serve a paz? Porque a gente dá apoio às famílias. Porque se a família não se cuidar, não se capacitar, ela vai ficar mais doente que o paciente. Né, doutor? Exatamente. Então, ela tem que estar bem informada, ela tem que saber lidar, aprender a lidar com determinadas situações que surgem do nada, né? Que a gente chama de reações catastróficas, e tem que se cuidar também. Então, nós oferecemos, nós temos reunião mensal, em que a gente tem sempre uma palestra com algum profissional da área da saúde. A gente passa um documentário, que é esse aqui que a gente tem, em parceria com a Fiocruz e com a Quinofilmes, que é Alzheimer, Mudanças na Comunicação e no Comportamento, que é uma verdadeira ferramenta de capacitação, né, para a família, para qualquer pessoa. A gente tem a cartilha, que é voltada para as crianças e jovens, porque a gente entende que as crianças de hoje não só são os futuros governantes de amanhã, mas são os futuros cuidadores também, né? E são os futuros portadores, né? Porque a gente está envelhecendo, a população está envelhecendo e a longevidade está aí colocada, então a gente vai viver mais, né? Só que a gente quer viver mais com qualidade, né? Então a gente distribui material informativo, panfleto, manual de cuidador, e aí a gente tem o apoio psicológico, né? Nós temos 2 psicólogas que coordenam esses grupos, que são grupos onde todos passam pela mesma situação, alguns em fases mais avançadas, outras no início. Mas é muito bom isso, né? Mas é muito bom porque dividir, né? Poder ser informado. Porque a informação é uma moeda importante no caso do Alzheimer. É importante em qualquer situação. Mas no caso do Alzheimer é muito importante. E tem mais. Se prevenir, né? A Saber doença, que hoje está assim, amanhã vai piorar, né? Porque vai claro, piorar. aí quando você sabe o que pode vir a acontecer, quando acontece, você já está preparado. Então você
sabe lidar melhor com a situação, sem estressar o portador da demência e sem se estressar. É isso que a gente objetiva. Mas é muito difícil, né, quando lidar com essa. Não, com certeza não é fácil em momento algum. Mas... A carinha do doutor, é doutor Alois Alzheimer, médico alemão, que em 1906 estudou muito essa doença e ficou conhecida pelo nome dele, a carinha dele aqui, ó, na cartilha. Ninguém nunca fala do Dr. Alzheimer, né? A gente só fala do alemão. Só fala do alemão, né? É esse alemão que nos persegue. Até hoje. Pois é, Esse mas alemão que nos persegue. agora interessante, né? Como é que... Além do futebol, temos esse alemão a nos perseguir. Mas aí já é a população mundial que tem esse alemão perseguindo, né? E é interessante como é que, ouvindo o doutor falar sobre a diverticulite, como prevenir, tem muito a ver com a prevenção da doença de Alzheimer, que é a atividade física, uma boa alimentação, né? Que serve para diverticulite, serve também para Alzheimer. Tudo, né? Pra Vamos combinar, tudo, exercício né? físico, boa alimentação, não fumar. Convívio social, tudo ajuda sem tudo. estresse, né? Então, agora nós vamos ouvir a palavra sobre a doença. Depois eu volto aí para falar mais com você. Tudo bem. A doença, doutor Daniel, e aí? Pois é, assim, usando até o gancho que a gente estava comentando justamente agora, é impossível a gente separar a boa evolução do paciente com uma doença de Alzheimer de um bom cuidado. Então, assim, a presença do cuidador bem disposto, preparado para enfrentar aquela doença, que é uma doença devastadora muitas vezes na família, permite uma aceitação melhor em relação à evolução daquele paciente e permite também se preparar efetivamente. Essa é a ideia do Dia da Conscientização da Doença de Alzheimer. É preparar as famílias para o diagnóstico precoce, que é fundamental e que ainda não está amplamente disseminado tanto na cultura leiga quanto na própria cultura médica. Ainda existe uma grande dificuldade. E quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a probabilidade de uma evolução melhor em relação a uma doença que a gente sabe que não tem cura, mas que tem muito tratamento. Quer seja ele com tratamento farmacológico, usando medicação, quer seja ele com um tratamento que é tão ou muito mais importante do que o tratamento farmacológico, que é o tratamento de suporte e de apoio, que inclui a presença de um cuidador bem treinado, bem adaptado. E saudável. Uma família que aceita a doença e compreende a evolução dela é fundamental para uma boa evolução do doente. Porque é uma doença devastadora e é uma doença complicadíssima. Você tem que ter muita paciência. Muito. Né? Tá todo mundo tão impaciente hoje em dia, né? Tão irritadíssimo. Outro dia eu estava num consultório médico, não posso dizer que o rapaz tinha Alzheimer, mas era um senhor com mais quase 80 anos, 70 e tais. E ele perguntava à mulher dele, ele perguntou umas 40 vezes por que eles estavam ali esperando aquele. Mas por quê? Por que a gente está aqui para falar com ele? Ele é o que mesmo? Ela respondia, otorrino, a gente veio porque o seu médico, o fulaninho, recomendou ele muito. Tá? Daqui a um minuto e meio ele fazia a como ela está pergunta de novo. falando, esses rasgos de memória, eles vêm também junto, quando a pessoa já está doente, já está... Olha só, a doença de Alzheimer ela pode acometer uma faixa etária muito ampla. A gente está muito acostumado a ver a doença de Alzheimer no idoso e a prevalência aumenta muito. O Brasil não foge dessa estatística após os 65 anos. Uma subida... 65? Após 65 anos. Após 65 anos, a gente tem uma prevalência da doença em torno de 5 a 10% da população, que pode chegar a 30% a 40% após os 80, 90 anos, uma prevalência muito alta. É um grande problema de saúde pública reconhecido, inclusive, pela OMS. O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer não é uma decisão meramente nacional, ela é uma decisão internacional promovida pela Alzheimer Disease International, que é uma associação sem fins lucrativos internacional que promove a conscientização em relação ao diagnóstico. Hoje em dia, o diagnóstico ele ainda é mais facilitado nos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento ainda têm uma prevalência provavelmente subestimada em relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer pelo próprio acesso ao diagnóstico. Mas a doença está presente, está prevalente na nossa sociedade, né?
Em relação aos rasgos, é importante lembrar que a doença de Alzheimer é a principal causa das doenças neurodegenerativas que levam à síndrome demencial, que é a alteração na memória, que leva a uma disfunção nas atividades do dia a dia. Mas existem outras causas também, o acidente vascular cerebral, a doença por corpúsculos de Levy, a doença de Parkinson. Todas essas doenças também podem levar a quadros clínicos muito semelhantes à doença de Alzheimer. perda de memória, mas não mas sendo pegando Alzheimer. o gancho que a Regina levantou da memória, a pessoa se lembra quando era pequena, da casa da mãe, não sei o que, né? E não lembra do que acabou de memória comer, recente, né? Olha, Esses rasgos, assim, de quando ela lembra do passado, dependendo do grau da doença, tem que intensidade? Então, Na primeira fase, ela lembra mais do presente, menos do passado. Na segunda fase, isso não tem uma evolução muito claramente definida. Isso, como eu estava conversando antes aqui do programa, a gente deve individualizar muito cada caso, porque a evolução ela pode ser em diferentes progressões, né, em diferentes trajetórias. A gente tem pacientes, por exemplo, que têm doença de Alzheimer, mas uma doença vascular avançada, com uma doença carotídea, que tem acometimentos seguidos, isquemias cerebrais, que podem ir ao longo do tempo dando surtos de piora, com algum nível de recuperação, com uma reabilitação. Então, são diferentes estratégias. Classicamente, a doença de Alzheimer é uma doença progressiva e difusa, que acomete... Não tem como curá-la ao longo do processo. Tem muito tratamento. Tem tratamento, mas cura não. A cura ainda não tem disponível. E quando é que a pessoa descobre que a outra está com Alzheimer? Por exemplo, uma filha descobre da mãe, uma mulher descobre do marido. Em que momento, assim? Então, geralmente... A doença já está instalada? Geralmente, quando a doença é descoberta entre a população leiga sem uma estratégia prévia de prevenção e de visitas recorrentes ao médico, ela já tem algum grau de acometimento funcional. O que a gente chama de grau de acometimento funcional? Interfere com as atividades do dia a dia. Então, é aquele idoso que antigamente era arrimo, e é um senhor arrimo de família, que toma conta de todas as atividades do banco e sofre algum tipo de lesão financeira ou até lesão física, ou se perde no meio da rua, ou não reconhece algum familiar mais próximo. Essas são as alterações que chamam mais atenção e que levam a família, de maneira um pouco desesperada, a procurar ajuda. O ideal é que a gente reconhecesse a doença antes disso. Pois é, isso exatamente o que eu estou falando. Qual é o primeiro sinal que a gente deve acender a luz amarela? O sinal, classicamente, são aspectos relacionados à memória. Então, não se lembrar, se perder em relação à posição temporal, o dia, o mês, o ano, apesar de você insistentemente trazer aquela informação para ele, é o que a gente chama de memória imediata, né? A alteração, por exemplo, da memória, da localização espacial, ou não saber em que lugar ele está. O diagnóstico ele deve ser feito por um profissional, né? Sim, mas a bandeira para você levar no profissional... É a alteração de memória. Então é uma coisa mais forte, né? Eu pensei que tinha um sintoma, assim, mais levezinho, e que desse uma mais bandeira. sutis, Quando a pessoa se perdeu, já é uma Mas complicação. olha, eu acho que tem uma diferença muito grande Quando a pessoa entre se não perde na lembrar rua. e esquecer. Né, doutor? Não lembrar e esquecer tem diferença. Você não lembra onde que você deixou seus óculos, mas você passa o dia inteiro procurando seus óculos. Né? Agora, quando você esquece para que serve o óculos... Pois é, aí mas tá na hora de aí... procurar um médico. Mas nessa hora só... Olha, então para você ter uma já tá ideia, instalado. uma das funções... Eu queria uma coisa preventiva, entendeu? Não, mas a prevenção... Não tem, né? Não existe. É a Tem que idade, contar com a talvez. genética. Não existe. Aliás, alterações genéticas também estão associadas ao próprio diagnóstico da doença de Alzheimer e a evolução dela. Mas não tem um jeito, por exemplo, para diverticulite tem a tomografia, tem o... Não existe um marcador colonoscopia, biológico. não sei o quê. Não existe, Não tem nada, uma falta de proteína, Existem sei lá o quê, diferentes- que você entrando naquele tubo, como é que chama aquele tubo? Ressonância. Ressonância. Entrando naquele tubo, vai lá, pum, vê tudo, aí não vê que tá acontecendo. Olha só, uma dica que eu sempre Porque dou é o dava seguinte: tempo de você fazer coisas, né, decidir coisas.
Deve ser terrível descobrir, mas... A área, por algum motivo, a área do cérebro que corresponde à memória é uma área muito mal perfundida do ponto de vista de fluxo cerebral, de sangue, de oxigênio. Que perfundido. Recebe pouco sangue em relação pouco ao irrigada, pouco assim. irrigada. Então a gente tem que cuidar muito bem dela. Então alterações vasculares sistêmicas, como por exemplo uma doença nos vasos do coração ou nos vasos das carótidas, um entupimento, já é um grande marcador de um risco severamente aumentado para a evolução da doença de Alzheimer. Então, se você quer, a dica que eu sempre dou, se você quer atuar prevenindo a doença de Alzheimer, previna as doenças cardiovasculares de maneira geral, que você vai estar atuando já em grande quantidade. Então, você tem que manter o colesterol dentro da faixa, o triglicerídeos dentro da faixa. Controlar a pressão arterial, controlar a glicose, controlar o colesterol. Controlar o estresse. O estresse é que é o bicho. Mas é aquilo, a atividade física, a alimentação balanceada, a convivência social. Mas o que as pessoas te aborrecem? Os Sim, burocratas, a burocracia chatice do dia a dia. Claro, né? mas para isso você tem outros... Você se estressa. Você tem outras atividades que você pode relaxar desse estresse. Não pode ficar isolado dentro de casa, não pode. Tem que ler muito. Tem que ter um convívio Essa coisa social. do jogo da memória, de palavras cruzadas, isso tudo é realmente recomendável? O cérebro funciona como um músculo também funciona. E aí pessoas com vida ativa, intelectual, por exemplo, não jamais teriam Alzheimer. Mas o fator de educação é um fator de dia. proteção dos mais importantes. Qual? O fator da educação, da informação, da cultura de cada um. Exatamente. Então, assim... Porque assim, quanto mais você estudar, menos Alzheimer você vai ter. Aí você, se matricula no curso novo, né? Você faz alguma coisa. Mas não tem, né? É claro, gente, você tem que lutar contra também. É o que a gente diz, tem que a lutar prevenção... contra. Senão o alemão se está... E a gente brinca. E é um fator de reabilitação também, assim... Colocando a brincadeira em paralelo, mas é importante salientar que o tratamento farmacológico, ele ainda não é, o uso de medicação ainda não é o salvaguarda do tratamento da doença de Alzheimer. Ele é uma arma dentro do arsenal. A reabilitação e o suporte, o apoio, ele é fundamental. E dentro disso, a reabilitação neuropsicológica, a reabilitação neurológica, utilizar a neuroplasticidade, ou seja, traduzindo, utilizar a capacidade do cérebro de se regenerar, ou usar outras áreas que estão menos afetadas para ter uma função parecida com aquela que está sendo perdida, está dentro do processo. Eu já li que é outro sítio, né? Agora, usar outro sítio, a nossa modernamente. população tem condição de ter um tratamento desse? Com todas essas estimulações, a gente não tem. Não, mas o que me incomoda especialmente é que eu vejo que as pessoas mais jovens, pode ser coisa de velho, tá? Né? A pessoa vai envelhecendo, vou achando que o jovem é mais distraído, mas eles têm uma memória pior que a nossa, da minha geração. Mas você está tocando porque a gente tinha jornalista. O que o jornalista tem? Um bom jornalista tem uma bela agenda de telefone. Não existe isso. Você não ter, você não anotar, você não ter fontes, você não, entendeu? Isso faz parte da profissão. Eu vejo que os jovens com quem eu convivo têm tudo no computador. Não pesquisam. Eles têm tudo no iPhone. Pergunta para você. Mas o iPhone não é ele, não é a cabeça dele. São diferentes estímulos ao mesmo tempo que distraem a sua atenção. E memória é atenção. Se você não presta atenção, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, Leda, minha atenção está diretamente focada a você. Se aparecer uma moça bonita aqui no estúdio e me distrair, eu posso perder a sua pergunta. Eu não vou ter esquecido a sua pergunta, eu simplmente não dei atenção à sua pergunta. Vai se distrair, não está prestando atenção. Né? Então aquele velho, coisa mineira de falar, presta atenção, vale a pena. Muito. Presta atenção. Muito. Então, por exemplo, uma pessoa deprimida é uma pessoa que tem a sua atenção muito rebaixada. Porque ela vive aquela angústia do dia a dia, de conviver com aquele sofrimento, que muitas vezes não tem uma causa explicada, e ela não consegue prestar atenção nas atividades do dia a dia, não consegue ler um jornal, não consegue se estimular a ler um livro, não consegue se estimular a prestar atenção nos próprios compromissos pessoais. E isso leva a esquecer. Agora, não é uma doença degenerativa associada a uma alteração cerebral específica, como na doença de Alzheimer, mas leva ao esquecimento também.
Eu queria pegar um gancho que a Regina falou e com o doutor também, que você perguntou, mas a pessoa tem ilhas de lucidez no meio porque do eu processo? fui entrevistar outro dia Tem. uma pessoa que tem Alzheimer. Tem, mas... Ele sabia, a pessoa sabia as histórias, mas me contou 15 vezes as mesmas histórias. Só que, a cada vez que ele contava uma história, ele acrescentava um dado, Um detalhe, né? um detalhe. Entendeu? Pois é, e é Uma isso. loucura. É. Uma loucura, porque eu falei, bom, eu não te contei isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Conta tudo. É um grande exercício Dali de a atenção. 5 minutos, conta a história de novo. E eu gravando, né? Eu falei assim, nossa, mas eu não te contei uma coisa. Já contou. Entendeu? E é ruim falar, né? Foi pra muito pessoa, difícil, você já porque... contou essa história hoje Isso que 3 a gente vezes. sugere. É horrível. Porque a pessoa como é que o familiar pode faz entrar isso? até em Eu não aguento depressão. mais ouvir. E os jovens, imagina. A avó tá lá, louca, lembra, fala 500 vezes a mesma coisa. O cara fala, não aguento mais, velho, não sei o quê. Pois isso, é por que isso que eu acho que a dá esse associação apoio, ajuda claro. a não falar Agora, isso. Exatamente. Já tenha é uma paciência com a sua atitude avó. da família, entendeu? De saber lidar. Agora, isso que você falou, essas ilhas de lucidez que o paciente ainda tem muito no início, tem. confundem a família. Porque Aham. como é que a família vai entender que ele não lembra que acabou de almoçar e quer almoçar de novo, mas ele lembra com detalhes do almoço do casamento de 60 anos atrás. Aí a família fica muito perdida. doida. E a outra coisa... Mas aí é um sinal evidente. Mas a família Não quer começa ver também, né? Existe aí a família explicação. começa a achar que é porque está ficando velho, faz parte do envelhecimento. Aí não leva ao médico. Só vai levar ao médico quando tiver uma crise, como o Se doutor perder na falou. rua. Agora, Exatamente. quando chega no médico, vai ao médico, pronto. Ele tem Alzheimer, a vovó em questão, ou o entrevistado da Regina em questão. Digamos que a família leve ao médico, o melhor médico que tem sobre isso. E o médico faz o quê? Ele tem um medicamento que estanca, aí ele vai contar só aquela história 45 vezes, ou ele vai partir para não saber comer, não saber se vestir, e vai ter os outros sintomas? Então, Leda, essa é uma pergunta ótima e, na verdade, não existe uma receita de bolo para o tratamento da doença de Alzheimer. O que é mais importante e o que a gente sempre frisa, e é a proposta, inclusive, do Dia Internacional, é de que quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a gama de possibilidades em relação ao tratamento. O tratamento ele é multidisciplinar, ou seja, envolve o uso de medicações que não são salvamento. As medicações elas funcionam para tentar frear o processo de degeneração cerebral relacionado à doença de Alzheimer. O que os estudos mostram são benefícios comparativos em quem usa e em quem não usa de meses a alguns anos em relação à evolução da doença. Mas não estanca. Mas não a perda estanca, de não tem memória é nenhum cura. avanço. É Não tem inexorável. cura, é inexorável, é degenerativo, daí a palavra. É progressivo e incurável. Sim, mas não tem nada que estanque o tal do degenerativo. Estanque, dependendo do quadro, dependendo da fonte que seja a causa da síndrome demencial, que muitas vezes pode ser não só a doença de Alzheimer, pode ser, por exemplo, o paciente que tem a doença de Alzheimer, mas múltiplos AVCs, múltiplas isquemias cerebrais, que tenha diabetes, que tenha hipotiroidismo, que tenha outras causas que podem estar associadas às síndromes demenciais, que não é só a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a principal causa, mas não Mas é se for só a doença de Alzheimer, tem mais chance? tratamento de cura, não tem. Não, de cura não, mas de estagnação, interrupção da evolução. Existe, existe uma chance para frear a evolução. É isso. Interromper, não. Frear. Como é que freia? Diminui a velocidade. Inclui tratamento farmacológico, com o uso de remédio. Mas aí, que estão no assim, será mercado. fisioterapia, fonoaudiologia, Sim, alguma coisa ajuda? Existe. Sim, é o tratamento A multiprofissional. terapia de apoio, ela é multidisciplinar. Envolve o uso da fisioterapia, apendicular, motora, e envolve o uso da fisioterapia cognitiva, aquilo que a gente estava conversando, que o cérebro precisa se exercitar. A gente precisa Ler, fazer palavra cruzada, prestar identificar atenção. as áreas Ginástica cognitivas cerebral, que né? estão, que estão Ginástica efetivamente afetadas e treinar essas áreas. Fazer com que novas áreas sejam Posso fazer recuperadas. Claro, à vontade. Vou dar uma diga. perguntinha rápida aqui para o Daniel. Primeiro, no estudo de neuroimagem, existe alteração estrutural de alguma área cerebral dos doentes? Primeira Existe. pergunta. Segundo, é o seguinte,
essas pessoas precisam de cuidadores que amam. O amor aí talvez seja o maior ingrediente nas relações de cuidado com essas pessoas, que exige cuidado físico, cuidado psicológico, cuidado emocional. Muito bem. Então, teve um paciente meu colega, que era um cardiologista, tinha uma esposa que o amava muito. Então, o que fazia ela? De 3 em 3 meses, ela fazia uma viagem internacional com ele. Ela disse, a maior preocupação é que ele não se perca. Mas cada vez que ele voltava mais lúcido. Ele não se lembrava necessariamente da viagem, mas ele estancou muito a evolução dela. Eles assim já há muitos anos. Quer dizer, a maior preocupação dela era ele não se perder na viagem internacional. Mas ele estancou a doença. Incrível. Ficou muitos e muitos anos. Com esse interesse, Com esse amor e com essa atitude que ela tomou com ele. Eu não sei se isso tem uma justificativa. Entendeu? doutor, eu não estou entendendo bem, é um caso isolado. Não estamos lógico. trazendo estatística, nem tampouco. Em relação à evolução... Eu estou falando de uma atitude de amor. Não, sem dúvida. Aquilo que eu sempre digo, assim, para você identificar o cuidador ideal, é importante você conhecer a personalidade daquela pessoa. Existem pessoas dentro daquela família que amam intensamente aquele ente querido que está sofrendo, mas que não tem a paciência ou que não tem a vocação para viver aqueles sentimentos do dia a dia. Hoje a literatura mostra que esse ser entre paciente cuidado e o cuidador, ele é indivisível. Se eu tenho um cuidador estressado, se eu tenho um cuidador desanimado, deprimido, eu vou ter uma evolução pior desse paciente. Se eu tenho um cuidador... Então, a relação do amor. Se eu tenho um cuidador que ama, se eu tenho um cuidador... Perfeito. Se eu tenho um cuidador que ama, se eu tenho um cuidador entusiasmado, que esteja se disponibilizando a gastar o seu tempo com avidez para cuidar daquele ente querido, aquele paciente vai melhorar muito. Eu vivencio isso muito. Eu não sou um psiquiatra, não sou um neurologista, sou um cirurgião que trata muitas doenças graves, oncológicas, etc. Mas eu vejo uma relação muito direta na evolução desses doentes, mesmo que aparentemente não se tenha uma mensuração precisa entre a atitude do cuidador e da família, da doença e do amor. Isso eu vejo muito. Por exemplo, essa semana eu operei um doente com um tumor avançado, em que ele não blasfema e tem uma esposa extremamente cuidadora. O dia que há 3 dias atrás, quando eu entrei no quarto antes da operação, ela estava deitada, acariciando ele numa cama. Quer dizer, então, essas expressões que a gente tem, quer dizer, por atitudes extremamente significativas da tradução do que é um cuidado com amor, é completamente diferente daquele que uma vez eu entrei, o acompanhante estava assistindo a televisão, eu pensei, se eu podia desligar a televisão, que eu vou falar sobre a operação. Você vê a diferença. Ali é um cuidado meramente de um comprometimento burocrático, e outro é um comprometimento de amor, de relação. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Né? Porque o cuidar não é só dar o remédio. Exatamente. Né? Cuidar é uma atitude. O remédio é o de menos. Cuidado é uma atitude. É claro que o amor remédio é é o de importante. menos. Mas a informação, mecanicamente. você aprender a lidar, é que vai fazer com que você se cuide e possa cuidar do outro. Porque a sensação que eu tenho, pelo que eu já vi, não vi muitos casos, mas alguns... As pessoas, o cuidador profissional, por exemplo, ele cumpre lá a tabela de horário dele. Tem uns mais gentis, outros menos gentis, uns que passam mensagem o tempo todo. É igual babá, né? A criança está ali, ela está lá passando a mensagem, ela está com a criança para cumprir aquele horário. E tem a babá que cuida, né? Que presta atenção, vê se a criança saiu do lugar, se está no brinquedo perigosamente e tal. É a mesma coisa, você vai cuidar do mesmo jeito, né? A paciência é fundamental. Fundamental. E essa mulher no consultório, ela repetia para o marido era um músico, ela repetia para ele 43 vezes, estamos aqui porque o seu médico disse, lembra? Ele disse, mas ela sempre repetia, e a voz era doce igual. Ela deve ser associada da paz, deve ter aprendido. Ela em nenhum momento ela perdeu a paciência e falou, já te falei isso 500 vezes. Eu extrapolo isso, se você me permitir. Eu estava de costa para eles. Eu só olhei quando eu fui sair da sala. Eles passaram por mim, porque eles foram atendidos antes de mim. E eu fiquei olhando a mulher e o marido. Daí que eu saquei tudo, que tinha uma mão dada, tinha um carinho ali mesmo. Mas ele estava evidentemente doente. Não é possível alguém não decorar essa simples coisa. Né? Eu extrapolo isso, por exemplo, uma criança. Hoje em dia, a demanda da sociedade frente à execução da mulher, do trabalho da mulher, exige que ela volte para o trabalho mais cedo. Hoje eu estava com um colega que trabalha comigo, a mulher dele teve um filho, está com 4, 5 meses, está botando na creche.
porque ela trabalha, ele também trabalha e não confia na babá. Existe a outra situação da mãe que se dedica até a criança alcançar 2 anos antes de atingir a creche. Em onde qual é a criança que vai ter mais desenvolvimento nos 2 primeiros anos? Aquela que é colocada na creche de uma maneira comunitária ou aquela que fica ao estudado da mãe, que leva num parque, que faz a comunidade sempre com a presença física da mãe, denotando todo o amor. Então, é uma questão nos 2 extremos. Os 2 extremos se tocam, né? A criança que depende da mãe e o idoso também demente que depende do cuidador. Então, cada um, eu acho que a gente pode colocar as atitudes em relação com as pessoas que o cercam, o bebê e a pessoa idosa. Pois é, por Medeiros. isso que a gente luta parecer, pelos né? 100 dias, que é exatamente onde o idoso, a família possa deixar o idoso às 9 horas da manhã, pegar às 6 da tarde, sendo que esse idoso vai ter atividades e a família não precisa deixar de trabalhar. Isso já é uma coisa que está sendo usada por quem tem dinheiro, porque é uma coisa cara. Sim, mas tem que Isso ser que eu queria público. Mas funciona, tinha que ser público, Tem que ser claro, público. mas funciona muito bem. Muito Porque aí bem. você continua com a sua vida enquanto os seus amigos. Porque senão a pessoa que está cuidando também, gente, todo gente, mundo é não é humano. Claro. Com todo carinho, com todo o amor, a impaciência Chega a um faz limite. parte da vida também, né? Você está lá cuidando e tal, mas o seu trabalho está uma zona, a sua casa está uma bagunça. Então você tem que equilibrar as coisas. Claro. Esse tipo de Bom clínica senso. que tem um horário para entrar, Profissional. profissional, é muito legal, inclusive para a pessoa. Claro. Né? A pessoa está lá Porque não junto com fica só vendo outras televisão, pessoas, né? não fica abandonada, porque elas também não gostam de ficar sozinhas. Né? Não, nem nem bom. deve. Agora, o que eu queria também ressaltar, aproveitando esse gancho, é de que hoje em dia o diagnóstico ainda está muito prevalente nos países desenvolvidos, mas existe uma massa de pacientes que não tem condições de sequer ter acesso a um médico, que continuam vivendo em função também tendo o diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer ela é ainda mais devastadora nas camadas sociais mais baixas. Menos Mais favorecidas, baixas, com é. certeza. E isso é um problema de saúde pública que deve gerar políticas públicas. É de verdade. saúde Não, a em única relação a coisa isso. que é a favor dessa população de mais baixa renda é que os vizinhos, há uma solidariedade. A gente estava comentando né? isso. Uma coisa, uma rede de proteção natural, espontânea. Mas com doente mental, com todas Com as doenças, criança, né? Com o portador de deficiência. Quase sempre a correria é outra, o olhar é outro. Eles se mas cuidam. o Se acesso- cuidam, o acesso exatamente, também profissional para é se muito proteger, né? Claro, Porque claro. Ô, aqui Daniel, fora não tem. Eu queria te fazer uma pergunta em cima da pergunta do nosso colega, que eu me lembro que quando eu era estudante de medicina e começou a se falar em Alzheimer, que ela era chamada de demência pré-senil. Ela ocorria, quer dizer, era dado o diagnóstico quando uma pessoa fora de uma idade já avançada, ainda razoavelmente jovem, tinha déficit de memória. E o idoso, ele era colocado como o velhinho, gagá, ele tá gagá, ainda, né, Gagá, gagá, tá gagá. Isso é da idade, tá esclerosado, né, aquela coisa. Eu queria saber mais, assim, essa coisa, você já definiu a faixa etária e tal, mas a pergunta é, o Alzheimer hoje, ele é melhor diagnosticado, né? Ou, na verdade, não estaria havendo um aumento da incidência da doença, entendeu? Porque à medida que você tem métodos de diagnóstico mais fáceis, fica mais... A frequência vai aumentando, né, dos casos. Júlio, sua pergunta é ótima. Na verdade, você já deu a resposta. Aconteceu as duas coisas durante todo esse tempo. Aconteceu o diagnóstico, melhorou muito, porque os critérios ficaram mais claros, os métodos de imagem facilitaram muito também o entendimento do diagnóstico, que é clínico, não necessita de nenhum exame de imagem, é importante lembrar, necessita só para excluir outras causas. E também aumentou muito a incidência. Existem estudos da Associação Internacional e da própria OMS de que a prevalência de doença de Alzheimer, não se assustem, dobra a cada 20 anos. Nossa Senhora. Então, Nossa, uma faca no pescoço. a expectativa de vida aumentou muito. Existem estudos
do próprio Instituto Pereira Passos, mostrando que uma pessoa ao nascer em Copacabana há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha uma expectativa de vida próximo dos 70 anos. Hoje ela tem, na média, 85 anos. Então, a prevalência vai naturalmente Aumentar. E fora que também acho que estuda-se mais, né? Exatamente. Então, o diagnóstico deve funcionar mais rapidamente. Eu tenho que fazer outro intervalo, porque a gente vai fazer um relaxamento depois, né? O Júlio Anselmo de Souza Neto, que é médico, qual é a sua especialidade? Eu, na verdade, só fiz pesquisa e ensino na área de neuroanatomia, mais ou menos ligado. Por aí, né? Não cliniquei. Não clinicou? Então, mas toma um bom vinho. É um especialista em vinho. E está lançando um livro que se chama Volta ao Mundo em 20 mil vinhos. Os melhores vinhos e os melhores produtores e as melhores vinícolas, enfim. Tudo do universo do vinho, que hoje, né, chega ao Brasil com uma intensidade maior do que antigamente. Hoje em dia o consumo ainda é muito pequeno, mas aumentou muito. A gente vai para o intervalo e volta para saber detalhes desses 20 mil melhores vinhos do mundo. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Neste bloco vamos falar dos vinhos. Volta ao mundo em 20 mil vinhos, meu Deus. Júlio, você estuda vinhos, porque é um... Sim, eu me interessei cedo. Entendedor de vinhos e gosta do prazer, do sabor. Muito. Eu comecei na década de 80 me interessando, lendo sobre vinhos. E depois fui aprofundando os meus estudos e passei então, como professor universitário, na área de neuroanatomia, eu comecei a divulgar o vinho, porque o professor tem aquela coisa, né? Tem o furor pedagógico. Tudo que ele aprende, ele quer ensinar, e não é só na área técnica. Como era um hobby, um lazer, eu vi que se as pessoas tivessem algum conhecimento melhorzinho sobre o vinho, elas iriam poder usufruir com muito mais propriedade. Eu tinha um professor de anatomia que dizia, se você não sabe o que procura, você não entende o que acha. Quando a gente estava procurando os nervos lá, os músculos e tal. E é verdade, se você sabe um pouquinho de teoria sobre o vinho, como degustar um vinho, o que você pode esperar de um bom vinho, você curte muito mais. Eu comecei a divulgar e fui dando cursos, organizando, coordenando pela Universidade Federal de Minas Gerais, o primeiro curso de vinho de extensão universitária. E isso foi se propagando, e esse curso que eu dei, os vários cursos que eu dei, já atingiram 5 mil pessoas, e mais as degustações, palestras e harmonizações em jantares. Então isso aí já chega a 10 mil pessoas, provavelmente a conta grosseira que eu já fiz. De curso, de alunos de vinho. Que passaram. Fora dos alunos da faculdade, né, que você deu. Mas aí eu comecei... Ex-professor de neuroanatomia da Federal de Minas Gerais. E aí você separou para o país? A ideia desse guia foi assim, tem guias de vinho no mundo inteiro. Cada país que você chega, Portugal, Espanha, Itália, tem N guias. Você quer comprar um vinho, saber se ele é bom ou não é. Só que esses guias são, além de muito grandes, eles têm avaliação de cada vinho, descrição detalhada, notas. E isso, para o consumidor que está querendo se iniciar no vinho e tal, fica meio chato. O cara não tem paciência de ler, esse vinho tem aromas assim, assim, a boca é assim, assim. E eu disse, poxa, e notas também, questiona, né? Por que esse vinho ganhou 89 pontos e esse ganhou 90? A diferença entre eles então é muito subjetivo, é passível de crítica mesmo. Então eu disse... Eu, como consumidor, queria ter um livro, que eu vou viajar, eu vou para a Europa, por exemplo, ou vou para a África do Sul, vou para não sei onde se produza vinho, que eu quero chegar num supermercado, numa loja, e falar assim, aqui tem vinho, tem, e que vinho que é bom aqui, né? E mesmo aqui no Brasil, vai numa loja, num supermercado, hoje é muito rótulo à disposição do consumidor, o cara fica perdido. E até supermercado popular. Todo lado. É impressionante a seção de vinhos. Aí eu disse, bom, eu acho que eu queria assim, ter um guia que tivesse os melhores vinhos. E dos melhores, com destaque, que é o que eu ponho em negrito aí, o cara bate o olho, tudo em ordem alfabética,
Você chega lá na prateleira do supermercado, da loja, e fala, esse vinho aqui, Chateau Milongas. E Chateau Milongas, deixa eu ver aqui, Chateau Milongas. Ó, tá no livro, e tá em negrito, ó, então ele é muito bom, é um vinho. E se não tá em negrito, é bom também. Está entre os melhores. Se não está, tem duas possibilidades. Ele não é bom, não é entre os melhores, ou então porque foi lançado agora há pouco tempo, a incidência de novos rótulos é muito grande, né? A cada mês, a cada ano, então nem se diga. Mas isso a gente vai acrescentando nas futuras edições, né? Então essa é a ideia do livro. Essa qualificação você fez pessoalmente ou foi um júri que... Não, esses vinhos todos que estão aí foram colocados a partir de vivência pessoal e, claro, eu não bebi os 20 mil vinhos. Eu tenho um banco de dados que eu tenho hoje, aproximadamente, estou chegando aos 10 mil. Mas quanto você já tomou, mais ou menos? Esses 10 mil. 10 mil vinhos. É Você próximo já de 10 mil, experimentou? Eu tenho um banco de dados que eu faço desde o início dos anos 90. É vinho, né? É vinho pra caramba. Só que aí tem um problema. Eu peguei os guias, dos melhores guias da França, da Itália, da Espanha, de Portugal, consultei livros, guias gerais, atlas geográficos de vinhos, e a internet, que hoje é a grande fonte de E informação. a gente vai, por exemplo, para a gente achar um vinho, eu já vi que eu sou um fracasso mesmo em vinho. Outro dia eu estava jantando com uma amiga minha, a gente tirou foto, só eu e ela, e falou, vamos pedir um vinho. Mandamos para o marido dela a foto do rótulo, ele falou, meu Deus, quem toma isso? Foi a resposta. Era a mulher dele e eu. Eu falei, a gente devia ter mandado para ele antes, tá perguntando para ele o que faria. Porque eu já vi que tem um vinho que eu gosto, que eu achava que era do Douro, e eu não estou achando que eu sou um fracasso mesmo. Qual Vou que é fazer o uma vinho? pergunta Era o aqui pra Catarina você. Branco, Catarina B, que eu chamo. Hoje Catarina existem... B? É. Não, ele É, tá aí, é mais ou sim. menos, né? Não, mas ele é um Mas é vinho- Douro? Não, ele é não, acho que o Catarina, eu acho que é Setúbal. Salvo então pode engano, ser olha aí, isso. Setúbal. Vou olhar. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existem vinhos que custam alguns milhares de dólares. Sim. Leilões, etc. Essa posse desse vinho é uma questão de poder aquisitivo, uma questão de status ou uma questão de gosto mesmo para a É qualidade do tudo, vinho? são os três, né? Quem compra um vinho de 15 mil dólares, obviamente está esbanjando o status, né? É. Não, E quem dinheiro. entra com Poder, tem pra gastar, né? E conhecimento, porque um vinho desse nível, um exemplo, um Chateau lá francês, Mouton Rothschild, um Chateau Petrus e tal, são vinhos ícones. Qualquer conhecedor de vinho daria tudo para bebê-los, né? Só que o poder aquisitivo nos limita. Só realmente pessoas muito ricas e que têm um bom gosto. Mas, por exemplo, o mercado de vinhos famosos, né, os grandes ícones, estão sendo... Esse mercado está aumentando muito lá na região do Oriente. Os chineses estão comprando muito, os japoneses. E na China é uma catástrofe. Eles compram garrafas Chateau Petrus aí de não sei quantos mil dólares e bebem com Coca-Cola e gelo. Os milionários, os novos ricos chineses. Tem Gente, relatos. novo rico é chato em qualquer Tem lugar, relatos, né? tem Olha relatos, isso. tem relatos. Eles misturam com Coca-Cola e gelo. E servem. E o seguinte, não é um... fazem uma sangria chinesa, é isso? Sangria chinesa. Fazem festas onde abrem-se Que falta de respeito. dezenas, centenas de garrafas desses grandes Caríssimos. vinhos, caríssimos. E eles falam, sabe o que vocês sabiam? Chateau Petrus. Ah, que bom, um pouquinho de gelo e Coca-Cola aqui. Pronto. Gente, Mas deixa eu insistir na pergunta. Você acha que um vinho, mesmo bom conhecedor de vinho como você e outros tantos por aí, você tomar um vinho de 20 mil dólares, teria o mesmo gosto, não, seria um gosto tão superior para um diferenciado de 1.000 dólares? Não. E isso aí eu concordo com você. E a Será sua que pergunta... esses 19 mil dólares não, vale a pena? Quando você compra um vinho nesse preço, não. você está pagando o quê? História, Poder. fama, Você está demonstrando poder. Não, e esses vinhos têm Exibicionismo história. também, né? São vinhos que estão aí no mercado há séculos, tem toda uma história. E eles adquiriram um status, o vinho, né, as vinícolas, que o sujeito, então, está pagando por isso. Agora, eu te confesso, eu já bebi alguns desses vinhos, não por poder aquisitivo meu, porque como professor universitário não o teria, mas através de amigos generosos, ricos, e também através de degustações, né, onde você paga um X para beber
50 ml Bolinho, né? desse vinho. provar, né? E eu lhe digo com toda sinceridade, não houve nunca um grande vinho desse que eu pudesse dizer, realmente é 15 mil dólares. Eu já bebi vinhos de bem mais em conta, caros também, mas muito em conta, perto deles, e que são parelhos, são do mesmo nível, sabe? É realmente assim. Tanto que quando você faz uma degustação às cegas de vinhos milhardários com Pode vinhos ganhar da pobrezinhos, Califórnia, o da África do cara Sul. às vezes fala, ele dá uma nota, mas ele fala, não, esse vinho é melhor. Aí quando você abre lá o rótulo, né, tira lá a garrafa da bolsa lá que estava vedando o rótulo, o cara fala, não é possível. Quando você serve o vinho caro, e ele já sabe que é caro, ele fala, é claro que isso é melhor. Como é que você pode dar a sua contribuição para nós, pobres mortais aqui, os que estão nos assistindo, comprarem um vinho de melhor qualidade? Por exemplo, o que importa é a procedência, vinho português. Todo vinho português é bom? Claro que não, porque nada de tudo de todo país é sempre bom, né? Mas tem vinhos portugueses ótimos, como há vinhos franceses, espanhóis, etc., italianos. Tem um jeito da gente falar, se for da quinta, no caso de Portugal, assim, só porque eu abri aqui em Portugal, estou procurando aquele que eu também não achei ainda, mas, digamos, sei lá, o produtor é mais importante que o nome. O problema Porque o é vinho esse. tem No também livro a safra, tem, né? tem muito- É uma complicação para comprar um vinho bom. Para você curtir vinho, você tem que saber esses detalhes. Tem que estudar, né? você Requer tem que- conhecimento. Então, tem isso. Por exemplo, aí no livro tem vinhos que estão por produtores. Eu estou aqui tentando fazer um jogo de memória aqui e estou, acho que me lembrando que é ou da João Pires, a produção, que hoje é a Bacalhoa Vinhos, em Setúbal, ou José Maria da Fonseca. Então, aí no livro tem muito isso. Quando um bom produtor tem muitos vinhos, a palavra de entrada é o nome do produtor. Então, você fala Quinta da Bacalhoa, ou Bacalhoa Vinhos, ou José Maria da Fonseca, ou Luiz Pato, por exemplo, para Portugal, né? Porque esse cara tem vários vinhos, então aí entre parênteses tem todos os vinhos que ele produz. José Maria da Fonseca faz branco e tinto, né? De 4 regiões. De 4 E tem um platônico aqui que nem está em negrito, mas só porque eu parei nele. Douro, Extremadura, Tejo e Setúbal. Isso, ele tem várias regiões. Quinta da Bacalhoa. Mas o conselho que eu dou, Leda, para o cara que quer consumir um vinho de boa qualidade é o seguinte. Achei o Catarina, né? Achou, Da tá região aí. de Setúbal. E não está em negrito, não. Não está, não. Mas Catarina também é um preço ótimo. Não, mas ele veja não bem. está mesmo em negrito, ele tem um preço. Negrito é os melhores entre os melhores. Tá. Ele está entre os melhores, mas o custo-benefício dele é muito bom. Muito bom. Porque tem isso também. A gente só pode beber do tamanho do bolso da gente. Claro. Né? Então não adianta. Esse de O $1.000. vinho que eu posso pagar é o que eu não posso pagar. Um vinho melhor que eu posso pagar. Eu falo para os médicos numa boa, você me dá um custo-benefício direito. O problema é esse, que Que muita eu gente posso acha... pagar, não tem que me atrapalhar com isso. Eu não quero arranjar dívida por causa do vinho. Muita gente acha que todo vinho bom é caro. Não é verdade. Na verdade é o seguinte, você tem uma faixa de preços de vinho que você encontra coisas muito boas. Então, assim, eu posso garantir para você que entre 50 e 100 reais, estou falando preço de loja. Tá. Restaurante é um Não, restaurante é 3 vezes. Quando não, 20, 50 reais, 150 no mínimo, 195. Mas numa loja, entre 50 e 100, você tem muitos vinhos assim bons, honestíssimos e gostosos, muito bons. Você tomaria? Claro, eu tomo. eu bebo esses vinhos, claro. E vinhos acima de 100 reais, né? Aí a coisa já começa a mudar. Aí você não precisa ficar catando tanto, experimentando tanto. Claro, tudo que é caro é bom, em princípio, né? Mas eu quero saber, o vinho bom é o vinho caro? Não. Nem sempre, né? Esse é o problema. É por isso que vinho é complicado. É complicado. Então a receita que eu dou é A o seguinte... pessoa porque tem aquele Rothschild, não é o nome assim? É o Mouton Rothschild. Rothschild, que tem vinho de todo tipo, né? Não. Baratinho O até... produtor Rothschild tem. O produtor Rothschild é impressionante. O produtor Rothschild... Você compra o vinho vagaba, olha... Daqui a pouco Os aparece Rothschild, o eles têm vários vinhos, né? Inclusive fazem vinho no Chile, fazem vinho na Argentina.
Então você tem. fazem E tem o vestidos famoso argentinos. Mouton Rothschild, que é o chateau bacana Que é lá, e o o- Lafite, que são as Ah, joias aí da só coroa. pelos nomes, joia lá- da coroa, lá, a gente passa longe. Mas aqui, Fica sabendo como informação. Esses Barron Rothschild que você vê, chilenos, argentinos, são bons vinhos. E Dá de pra ótimo tomar, né? preço. Numa De boa. ótimo preço. E não deixa você endividado, que eu acho importantíssimo nesses momentos, né? Não E contrair com o dólar que dívidas. está aí, a coisa vai piorar. Hein? Com esse preço É, do com o dólar, preço do dólar aí, o vinho é uma das- quatro e tanto. Mostra aqui o livro para eu ir para o intervalo. Então, você vai aprender aqui a comprar bons vinhos por o preço justo, né? O preço justo é a grande questão. Intervalo, a gente volta já já com alguma pergunta de vocês. Sem censura, no programa da TV Brasil. A gente hoje falou aqui da Princesa Isabel, o livro da Regina Echeverria, que a Princesa Isabel é uma mulher, muito forte, ao contrário do que a gente pensava, que eu achei super legal e está nas melhores casas do ramo. Né? É isso aí. A gente falou de Alzheimer com a Maria Aparecida e com o Daniel Paz. Há um exame de sangue que mapeia e detecta o gene causador do Alzheimer através do teste molecular? Sim ou não? Existem alguns testes para tentar avaliar alguns subtipos. É verdade que a castanha do Pará é boa para Alzheimer? É. É. 2 castanhas por dia? Pode ser. A paz, A-P-A-Z. E aí você pode entrar para ter informações, para buscar informações se você estiver precisando, ou se você conhecer alguém que precisa. Isso. E a Maria Aparecida é a presidente da paz. O doutor Ribamar falou aqui da diverticulite. Fomos até a colite, né? E vamos torcer para não ter. E o recado para não ter é comer fibra. Hábitos saudáveis, exercício, pouco peso. E alimentos Pouco crus, peso né? e alimentos crus. E eu falei aqui com, pode dizer, Cristina, com o Júlio Anselmo de Souza Neto, Volta ao Mundo em 20 mil vinhos. E aí, já no final agora no último intervalo, eu perguntei a ele se é verdade que a garrafa de vinho, quando ela tem um buraco, uma cavidade, assim, né? A garrafa assim, não é toda garrafa de bebida, mas se ela tiver uma cavidade assim, que você bote o dedo nessa cavidade da garrafa de vinho, quer dizer que o vinho é de melhor São qualidade? garrafas de melhor qualidade, o que significa que o vinho, em princípio, É de melhor qualidade. Bom, é um critério se você não tem. Você compra o vinho que tem um buraco maior. Que você pode pagar. Vai no dedo. Eu gostei. Né? Olha, eu gostei disso. Achei também, que você pode também. ajudar, né? A gente ia interessante. comprar um bom vinho. A gente tem que pensar em tudo, né? Hoje em dia. Então, eu agradeço a vocês por terem vindo. Super obrigada. Agradeço a vocês por estarem nos assistindo. Então, ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. As camélias do quilombo do Leblon, 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 nas lapelas vimos as tristes colinas logo ao sul de Hebron. Rimos com as doces meninas sem sair do tom. O que fazer? Chegando aqui, as camélias do quilombo do Leblon. Brandi. Somos a guarda negra da Redentora. Somos a guarda negra da Redentora. Somos a guarda negra da Redentora. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. As camélias. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. Cadê elas? Somos assim, Capo
pelas ruas do Rio. Será sem fim o sofrer do